Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é uma aula acerca de zoologia de invertebrados. Essa aula, particularmente, comentaremos acerca do filo Porífera. E, a pedidos, eu estou fazendo uma versão mais simplificada, mais basal e mais transponível aí para a realidade do ensino médio. Entendo eu que as aulas do módulo de Zoologia 2.0 sejam um pouquinho mais complexas, demandem aí um maior grau de desprendimento de tempo e elas são um pouquinho mais longas, tá bom? Então essa aula vai ser mais simplificada e aí eu espero que vocês consigam pegar as ideias centrais. Beleza? Então vamos lá, meus amores. O que a gente vai ver nessa aula particularmente? Nós iniciamos aqui fazendo uma caracterização acerca dos poríferos ou das esponjas, se preferirem, tá bom? Posteriormente, a gente dá uma olhadinha aqui quais são os tipos de esponjas, quais são os tipos celulares que constituem elas e, consequentemente, a gente já dá uma pincelada acerca de aspectos aí atrelados com a fisiologia de uma esponja. Olhemos aí, por fim, os grupos de esponjas que existem e, por fim, eu dou algumas dicas aqui ao término dessa aula. Então, vamos lá. Quando a gente dá uma olhada aqui numa esponja, eu já quero destacar a vocês que é importante que vocês se atentem a três aspectos. Primeiro, que esponjas apresentam poros, e aí deriva já o nome do filo, porífera, porque apresenta poros na sua camada externa. Tranquilo? Percebam que aqui no meio da esponjinha, a gente tem uma estrutura, uma área que nós chamamos de átrio, ou também pode ser chamado de espongiocele. Então, dou destaque aqui. Eventualmente, no exame vestibular, pode surgir aqui o nome átrio ou espongiocele. E essa região que comumente nós conhecemos como a boquinha da esponja, nada mais é do que o ósculo. Perfeito? Então, guardem aí de antemão que, consequentemente, eu tenho três áreas aí essenciais numa esponja. Os poros, a região do átrio ou espongiocele e, por fim, o ósculo. Primeiro aspecto que é interessante ser pontuado acerca dos poríferos. São animais aquáticos e sua grande maioria aqui de ambientes de água salgada. Então, a grande maioria predomina e vive em ambientes marinhos. Outro aspecto interessante que é de destaque aqui é que quando a gente está falando de esponjas em especial, vale se destacar que são animais sem tecidos verdadeiros. Por consequência, quando a gente pensa em esponjas, é de interesse vocês já anotarem aí, que são animais que não apresentam tecidos e órgãos, tá? Em decorrência de não ter um desenvolvimento embrionário. Ou seja, aqueles folhetos embrionários que comumente vocês veem nas aulas de embriologia, ectoderme, endoderme, mesoderme, não existem aqui nas esponjas. Por consequência, não teremos aí tecidos verdadeiros. Outro aspecto interessante é que, como eu falei anteriormente, o corpo de uma esponja é formado por poros. São animais com assimetria, ou seja, não apresentam um plano simétrico adequado. São animais sérseis quando a gente está comentando do indivíduo adulto. Por que eu enfatizo essa questão do indivíduo adulto? Porque um aspecto que é de interesse que vocês saibam é que esponjas apresentam um estágio larval e, consequentemente, esse estágio larval apresenta um certo grau de movimento, motilidade, tá bom? E o que significa ser um animal sérsil? É um animal que ele vive preso a um determinado substrato. No caso de esponjas, por exemplo, elas vivem presas a rochas, por exemplo, tá bom? Além disso, é de interesse que vocês pontuem que esponjas apresentam uma alta capacidade regenerativa, ou seja, se eventualmente uma esponja sofrer uma lesão, ela consegue regenerar esse pedaço que sofreu essa lesão em decorrência da totipotência aí de um tipo celular em especial que eu vou comentar posteriormente. A principal célula, quando nós comentamos acerca das esponjas, são os coanócitos, e a gente vai entender que os coanócitos são células atreladas diretamente com o processo de filtração e etc. Consequentemente, são animais filtradores. Eles utilizarão-se aí da água do ambiente para conseguir nutrientes e etc. para passar aqui para dentro das mais diversas células que compõem uma esponja.
Dito isso, um aspecto pertinente ainda a ser pontuado é que as esponjas elas apresentam uma diversidade de formas que classicamente o exame vestibular pode perguntar a vocês, que é o formato Ascom, Sicom e Leucom. E aí, muito provavelmente, você esteja se perguntando, tá, professor, o que eu preciso obrigatoriamente saber aqui para não dar ruim? O que eu quero que vocês observem de antemão é que existe uma região aqui, ó, essa em especial que a gente chama de mesoílio, e se vocês observarem, ela vai apresentando várias fragmentações e, consequentemente, isso vai estar atrelado diretamente com uma capacidade de fazer filtração. Ou seja, o quão mais compartimentalizada a estrutura do mesoílio for, mais refinada, mais elaborada vai ser essa estratégia de filtração aqui de nutrientes e afins que passam aí pela região do mesoílio, tá bom? Então percebam que quanto mais gorduchinha uma esponja for, maior é a sua capacidade de filtração. Perfeito? Acerca aqui de características gerais que é de interesse vocês saberem. Quando a gente pensa em uma esponja, é de interesse que vocês se atentem que ela é formada aqui por uma região que nós chamamos como epiderme, é uma região mais externa do corpo, tá? Existe uma região que a gente chama de mesênquima ou mesoílio, que é uma região intermediária entre epiderme e uma região aqui mais interna que nós chamamos de espongiocele ou também comumente chamada aí de átrio. Perfeito? E aí, em cada uma dessas regiões, particularmente, vai haver tipos celulares específicos. E a gente vai perceber que, de interesse aqui, a gente vai ter que saber aí alguns tipos celulares que compõem as esponjas, como, por exemplo, os porócitos, os coanócitos, amebócitos e por fim, tá bom? E a gente vai ver que algumas dessas células têm algumas atividades bastante vitais para a sobrevivência da esponja. Então, como destaque aqui, eu quero que vocês guardem que, quando pensarem em uma esponja, ela tem três camadas. Uma camada externa, a qual nós denominaremos como pinacoderme, uma camada central, a qual nós denominaremos como mesoílio, e uma camada mais interna, denominada como coanoderme. Perfeitinho, tranquilo, bem suavinho aqui de decorar isso aqui, né? E em cada uma dessas camadas corpóreas, seja lá a pinacoderme, seja o mesoílio, ou seja a coanoderme, vai haver alguns tipos celulares específicos, dentre as quais eu quero que vocês guardem três em especial. Os porócitos, os coanócitos e os amebócitos, tá bom? Que têm funções bastante importantes para a sobrevivência de uma esponja. Então vamos dar uma olhadinha aí acerca dessas células. Primeira que é de interesse, pinacócito. O pinacócito é uma célula que está presente aqui na região mais externa, então consequentemente vai estar na região da pinacoderme. E a função principal do pinacócito é fazer um processo de revestimento e, consequentemente, um processo de proteção aí para essa esponja. Tranquilo? Então, primeira ideia, pinacócito atrelado com revestimento e proteção da esponja. O porócito é uma outra célula também presente aqui na região da pinacoderme, mas a função essencial do porócito é fazer um processo de abertura e regulação acerca do poro e, consequentemente, vai controlar o fluxo de água que entra e sai aí para dentro da esponja. Destaco de antemão que eu quero que vocês guardem que o fluxo de entrada de água em uma esponja é sempre mediada aí pelo porócito, então a entrada da água se dá pelo poro, passa pela região da espongiocele e sai pela região do ósculo. Perfeito? Guardem isso. Entrada de água pelos poros e a sua saída é pela região do ósculo. Outra célula importante aqui a ser destacada são as espículas, que são basicamente estruturas aqui de sustentação esquelética ao corpo aqui dessa esponja. Perfeito? Temos agora, já ali na região do mesoílio, uma região intermediária, uma célula denominada como amebócito. Essa daqui eu quero destacar para vocês a importância dela. Primeiro porque é uma célula totipotente. Aqui não se lembre,
Toda e qualquer vez que a gente fizer menção a uma célula totipotente, é uma célula com uma capacidade de originar toda e qualquer tipo celular aí que um organismo possui. Então, nesse sentido, o amebócito ele tem a capacidade de originar qualquer tipo celular da esponja. Além disso, pensando-se aqui no amebócito em especial, é uma célula que vai estar atrelada diretamente com o processo de formação de gametas, sim, esponjas têm gametas, tá? E também está atrelado aqui com o processo nutricional da esponja. Então a gente vai perceber que os amebócitos vão estar atrelados diretamente aqui com o processo de digestão intracelular quando comentamos acerca aqui de esponjas. Nós temos um outro tipo de célula aqui, também de relevância muito importante, que é o coanócito. Primeiro porque o coanócito está atrelado aqui com o processo de obtenção de moléculas orgânicas e processos nutricionais. E além disso, eu quero que vocês guardem em especial, peço até perdão por ter passado por outro slide, que o coanócito é uma célula flagelada, tá bom? Por fim, acerca do processo fisiológico aqui das esponjas, é de interesse que vocês saibam de que o processo de respiração, excreção e circulação se dá mediante difusão, perfeito? E aí, isso daqui é interesse eu destacar aqui, por quê? Em decorrência das esponjas não possuírem tecidos aí verdadeiros, consequentemente o processo de respiração, excreção, circulação, digestão e afins acontece célula a célula, perfeito? Então, guardem aí que esse processo acontece célula a célula mediante difusão. A digestão, em especial, ela é uma digestão intracelular, ou seja, acontece dentro da célula. E aqui dou destaque em especial aos coanócitos e também podemos pensar nos amebócitos, perfeito? Acerca dos processos reprodutivos, o que é interessante vocês saberem? Existem duas maneiras as quais as esponjas utilizam-se aí para originar novos indivíduos. Primeiro, o processo de reprodução assexuada, que geralmente eu já quero que vocês guardem aí, que é um processo que não ocorre variabilidade genética, então não está envolvido aqui com recombinação genética, troca de gametas e afins. E existem três classes aqui: brotamento, regeneração e gemulação. Existe um outro processo denominado como processo de reprodução assexuada, consequentemente envolve aqui troca de gametas, e aqui, como eu falei para vocês, os gametas são produzidos pelos amebócitos. E como destaque, quero destacar só eu para dar essas gafes ao longo da aula, é que o processo de fecundação é um processo de fecundação interna, ou seja, o processo de fecundação acontece dentro do corpo da esponja, perfeito? Além disso, nós temos aqui ao longo desse processo a formação de uma lava, que nós chamamos como lava anfibústula, que o que é importante vocês guardarem. Se tem formação de lava, consequentemente nós falamos que esse animal apresenta um desenvolvimento indireto, ou seja, toda e qualquer vez que houver menção no processo reprodutivo de formação de larva, vocês vão ter que assinalar que esse animal tem um processo de desenvolvimento indireto, perfeito? Então, acerca aqui dos processos reprodutivos, o processo de reprodução sexuada, o brotamento, basicamente, é você formar um corpo aqui novo, que vai ser literalmente brotado desse corpo antigo, e ele se desprende e forma aí uma nova esponja. Perfeito? Pense aqui a regeneração, que é, como eu falei, aquela capacidade a qual esponjas apresentam de regenerar-se aí frente a uma eventual lesão. A gemulação, que é um processo no qual forma-se aqui um corpo de resistência, então, consequentemente, ao longo do corpo dessa esponja, vai formar aqui uma espécie de uma crostinha que protege ele, tá bom? O processo de reprodução assexuada, como eu falei para vocês, é um processo que envolve troca de gametas e, consequentemente, tem-se aqui a liberação de uma perdão, fugiu agora da cabeça, desculpas. Tem a liberação de uma larva, que no caso é um fibústula, tá? E aí o que é importante vocês saberem além disso? Quando a gente pensa em esponjas, a sua grande maioria é monóica. O que significa ser monóica?
Monoica quer dizer que apresenta os dois sexos num único organismo, ou seja, esponjas são hermafroditas, apresenta tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino no mesmo corpo. Perfeito? Por fim, o processo de fecundação ele é interno, acontece dentro do corpo, mas também pode acontecer de forma externa, tá bom? Existem as duas modalidades aqui. A fecundação acontecer fora do corpo ou dentro do corpo. Mais comumente, a gente comenta aqui de fecundação interna. Perfeito? Acerca dos grupos, nós temos aqui o grupo calcária, são todas marinhas, são pequenas e apresentam aqui espículas de carbonato de cálcio. Tem-se aqui esse grupo chamado de hexaquinidelida, que são todas marinhas e apresentam aqui espículas de silica e apresentam aqui 6 raios, tá bom? Nós temos esse terceiro grupo aqui, que também é marinho, podem chegar a 2 metros de tamanho aqui. Tem uma espícula siloculosa, fibra de espongina. A espongina, quem não sabe, é uma proteína que produz aí esse arcabouço de sustentação e, consequentemente, apresenta aqui um mesoílio mais espesso. Tá? Então, pensem que o processo de filtração aqui é muito mais refinado, tá bom? E acerca aqui das células, somente por descargo de consciência, o que a gente precisa saber? Pinacócitos, atrelados aqui com revestimento externo, panócitos, processo de revestimento interno, regula o fluxo de água que entra aqui na esponja, apresenta flagelo, está atrelado com digestão, amebócitos, atrelado com processo de crescimento e regeneração, produção de espículas, forma os gametas e faz aqui um processo de distribuição de nutrientes. E as excretas aqui dão-se basicamente pela espongiocele, tá bom? Por fim, tem-se aqui os porócitos, que são células aqui que formam os poros, e as espículas estão atreladas aqui com a sustentação, e podem ser de carbonato de cálcio ou silica. Perfeitinho. Isso é o essencial acerca aqui de filoporífera. Guardem essas informações e acredito eu aqui que isso daqui já vai dar um bom subsídio para vocês fazerem exercícios. Por fim, mas não menos importante, a importância de estudar-se aqui esponjas é que elas também são bioindicadores da qualidade dos oceanos e, além disso, esponjas acabam secretando algumas substâncias que têm potencial farmacológico. Então, existe aí uma série de antibióticos que são derivados de esponjas. Perfeito? Por fim, muito obrigado. Espero que a aula tenha sido aí prazerosa a vocês. E aguardem até a nossa próxima aula, que vai falar sobre os quinidários. Um forte abraço. Fui!